E aí, pessoal, aqui é o professor Marquinhos Reis do canal Suprema Química e eu já vou convidando vocês para dar um like nesse vídeo, compartilharem com seus amigos que têm interesse nesse assunto, comentarem, porque hoje o vídeo vai ser sobre um tópico super importante e que muitas pessoas têm muita dificuldade, que é o mol e as relações estequiométricas. Vamos lá para a aula então? Então, pessoal, vamos lá estabelecer então essas relações que acontecem entre a grandeza mol e outras unidades usando essas ferramentas para resolver as questões de estequiometria. Eu gosto de começar essa análise, pessoal, mostrando para vocês um mapa mental das relações que o mol tem com outras grandezas, tá bom? Porque, na verdade, o mol é como se fosse uma grandeza central em química que se relaciona com outras grandezas, que são a massa, que é dada em gramas, na maioria das questões em química, nós temos a massa dada em gramas, ou seja, se nós tivermos em quilograma, em miligrama ou tonelada, para a química, a gente transforma essas unidades de massa para grama para fazer as contas. Então, para relacionar massa com mol, que é a unidade central, eu utilizo a massa molar. Para relacionar mol com quantidade de íons, moléculas, átomos, entre outros, eu utilizo a relação que o mol são 6,02 vezes 10 a 23. E para relacionar o mol com o volume de gás, eu utilizo a equação de estado do gás ideal, PV igual a nRT, sendo que nas chamadas condições normais de temperatura e pressão, que é uma padronização, digamos assim, feita para a maioria das questões de química, um mol de gás nessas condições normais de temperatura e pressão ocupa um volume de 22,4 litros. Mas nós vamos discutir um pouquinho mais detalhadamente essas situações, ok? Vamos lá então. Primeiro, a relação da massa com o mol é dada a partir da massa molar. E a massa molar, pessoal, ou é dada na questão através de sua massa molar ou das massas atômicas. O Enem, por exemplo, faz muito isso. Na própria questão já tem a informação das massas atômicas. Ou então nós utilizamos a tabela periódica e tiramos a massa atômica, as massas atômicas necessárias para fazer a questão da tabela periódica. A gente pode fazer assim também. Uma outra relação que nós temos é a do mol com a quantidade de íons, moléculas, átomos, entre outros. Para fazer a relação do mol com essas quantidades, eu utilizo a relação de que 1 mol são 1,02 vezes 10 a 23 dessa coisa. E aí, resumidamente, simplificando um pouco esse número, ou melhor dizendo, arredondando um pouco esse número, é comum observarmos em alguns livros, em alguns materiais, a descrição de 1 mol como 6 vezes 10 a 23. É um arredondamento feito para facilitar o entendimento das questões. E aí, juntando essas três relações do mol com quantidades e do mol com a massa, eu tenho, então, uma situação completa, digamos assim, que aqui é como se fosse uma lógica de raciocínio para fazer transformações de unidades. Como, por exemplo, nesta questão aqui. Quantas moléculas de metano existem em 32 mil gramas desta substância? 32 quilogramas são 32 mil gramas. Vamos lá, então. Eu vou, então, utilizar a massa molar para relacionar a massa da substância inicialmente. Ok? Lembrando que aqui eu ainda não tenho uma reação química. Eu quero saber quantas moléculas de metano tem uma massa de metano, sem reações químicas, pelo menos a priori. Então, vamos lá. Primeira coisa, usando a massa molar, fui na tabela periódica, peguei as massas atômicas, ou no caso de uma questão do Enem, extraí essas informações da própria questão. A massa do carbono é 12, a massa do hidrogênio é 1, 12 mais 4 vezes 4 hidrogênios de massa 1 vai dar 16 gramas por mol, que é a massa do CH4 metano. Ou seja, se eu pegar essa informação, 16 gramas dá 1 mol, tá? Mas nessa questão eu não quero saber quantos gramas tem 1 mol. Nessa questão eu quero saber quantos gramas, quantas moléculas tem em 32 quilogramas. Para isso, então, eu vou ter que relacionar agora o mol, que é o que eu acabei de achar, com as quantidades. E para relacionar o mol com as quantidades, eu vou precisar do
1 mol igual a 6,02 vezes 10 a 23. Então, no lugar de 1 mol, eu escrevo 6 vezes 10 a 23, arredondando. 6 vezes 10 a 23 moléculas de CH4, porque 16 gramas era 1 mol de CH4. Consequentemente, 32.000 gramas de CH4x, faço a continha multiplicando o cruzado, proporção direta, 16x é igual a 32 vezes 10 a 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Passando 16 para o outro lado, dividindo, eu já chego, e fazendo a conta mais rapidamente, eu chego na situação na qual eu tenho 12 vezes 10 a 26 moléculas, ou 1,2 vezes 10 a 27 moléculas, que é a quantidade de moléculas em 32 kg de metano. Lembrando, mais uma vez, que aqui eu não tenho nenhuma reação química. Nós vamos entrar em reações químicas utilizando o mol daqui a pouquinho. Tá bom? Mas eu posso ter outras situações que relacionam o mol com outras grandezas também, ou com outra grandeza também, que é a relação do mol com o volume de gás. Para relacionar o mol com o volume de gás, basta lembrarmos da equação de estado do gás ideal, PV igual a nRT, e que nas chamadas condições normais de temperatura e pressão, no qual a pressão é em 1 atm, ou seja, 101.325 pascal aproximadamente, eu tenho, e 0 graus Celsius de temperatura, eu tenho já calculado o volume para 1 mol de gás. E o volume para 1 mol de gás na CNTP são 22,4 litros. Tá? Aqui tem um detalhe importantíssimo, pessoal. Alguns livros utilizam, ao invés da CNTP, utilizam a chamada CPTP, que são as chamadas condições padrão de temperatura e pressão. Essas condições padrão, elas foram observadas, foram analisadas em algumas reuniões da IUPAC há alguns anos atrás. Então, quando aparecer CPTP, significa que são as condições padrão de temperatura e pressão. E nelas, eles mantiveram padronizados, normatizados aqui, o 0 graus Celsius como temperatura, mas eles modificaram, melhor dizendo, a pressão para 1 bar, ou seja, para 1,0 vezes 10 a 5 pascal, 100.000 pascals. Tá? Quando substituímos esse valor na fórmula da equação ideal, da equação de estado do gás ideal, nós chegamos à conclusão que o volume para 1 mol de gás nessas condições é 22,7 litros aproximadamente. Tá? Ou seja, resumidamente, se falar em CNTP, 1 mol são 22,4 litros. Se falar em CPTP, 1 mol são 22,7 litros. Mas aqui, pessoal, vale um grande adendo. Geralmente, o Enem tende a colocar na própria questão todas as informações necessárias para a sua realização. Então, independentemente, utilizem o volume molar fornecido na questão, tá bom? Agora, se tiver escrito CNTP, 1 mol são 22,4 litros. Se tiver escrito CPTP, 1 mol são 22,7 litros. A diferença é pequena, mas ela existe. Ou seja, PV igual a nRT significa que eu tenho um gás na situação ideal, em que P, se eu calcular P usando a pressão como parâmetro, como unidade, eu vou ter também o volume em litros, eu vou ter o N, que é a quantidade de mols, a quantidade de matéria, melhor dizendo, que é o número de mols. Antigamente a gente utilizava esse conceito, número de mols. Hoje nós utilizamos a quantidade de matéria para definir o N. R é a constante universal dos gases, que eu peguei um dos parâmetros, tá? Aqui em litros e ATM, dá 0,082, ATM vezes litro por mol vezes Kelvin. E a temperatura em Kelvin, tá? Lembrando que a temperatura em Kelvin vai ser a temperatura em Celsius mais 273. E aí, pessoal, nessa circunstância dos gases, a gente, utilizando essa circunstância dos gases, a situação da massa, a situação do número de partículas, isso tudo dentro de uma reação química, nós temos os cálculos estequiométricos. Resumidamente, cálculo estequiométrico é o mol dentro de reações químicas, tá bom?
E esse mol dentro das reações químicas, ele é importante porque eles nos mostram as chamadas relações estequiométricas, que são dadas a partir da proporção dos coeficientes estequiométricos de uma reação química. Ou seja, resumidamente, pessoal, o que nós temos é que as equações químicas são informações que nos mostram como a reação química efetivamente acontece. E para resumir essa parte toda, para resolver, melhor dizendo, as equações químicas, os cálculos estequiométricos, eu tenho um passo a passo que, se seguirmos o passo a passo, as questões de cálculo estequiométrico vão ficar muito mais fáceis. Essa forma não é a única forma de resolução de cálculos estequiométricos, mas é uma forma na qual eu garanto para vocês que, seguir esse passo a passo, a gente resolve qualquer questão de mol, de estequiometria no Enem ou nos principais vestibulares. Então vamos lá, para ver essa sequência para resolver os cálculos estequiométricos. Primeiro eu preciso da equação balanceada para me dar os coeficientes estequiométricos, que são, efetivamente, os números na frente das substâncias quando eu faço o balanceamento. Segundo, eu preciso de saber quem é o dado fornecido na questão e quem é a pergunta feita, para estabelecer a proporção em mol entre eles, ou seja, olhar os coeficientes estequiométricos, os números que estão na frente das substâncias, para achar essa relação. Na sequência, se a gente pensar bem, se você olhar bem na questão, algumas delas vão ter questões em mais de uma etapa, vão ter equações em mais de uma etapa. Aí nós temos que analisar essa situação dada nessa segunda parte da sequência, nas etapas sucessivas. Eu vou mostrar um exemplo para vocês um pouquinho mais para frente, aguardem. Terceiro, estabelecer o tipo de relação, se é massa com massa, se é massa com volume, se é mol com volume. Quarto, transformar as unidades usando aquele mapa mental que eu mostrei lá atrás para vocês. Ou seja, a minha relação dada pela equação balanceada está em mol. Mas às vezes eu vou precisar da massa, e aí eu vou usar a massa molar, por exemplo. E assim por diante. Essa transformação de unidades é a primeira linha da regra de 3. E aí o dado fornecido e a pergunta feita na questão é a segunda linha da regra de 3. Pessoal, vou fazer alguns exemplos super importantes com vocês desse tópico. Mas antes eu peço para vocês deixarem o like no vídeo, compartilharem com os amigos de vocês, tá? Curtirem e comentarem o vídeo para ajudar o YouTube a entender que esse assunto é super importante para todos. Vamos lá então? Calcule o volume de CO2 na CPTP. 1 mol de gás são 22,7 litros nessas condições. Tá? Lembrando que CNTP, 1 mol de gás são 22,4 litros. Produzido na combustão completa de 320 kg de metano CH4. Primeiro, escrevo a equação química balanceada, que é o primeiro passo. Combustão completa do metano, e eu já deixei o metano e o CO2 em cores diferentes, explicitando que são eles que eu quero analisar nessa questão. Segundo passo, estabelecer a proporção em mol entre eles dois. Esse aí está fácil, né, gente? Porque é 1 mol de metano para 1 mol de CO2. Tá? Terceiro passo, qual que é o tipo de relação? Calcule o volume de CO2 para uma determinada massa de CH4. Isso que eu chamo de estabelecer o tipo de relação. Ou seja, eu quero relacionar a massa do CH4 com o volume de CO2. Eu gosto de escrever assim, gente, para ficar fácil o raciocínio. Tá? Na sequência, transformar as unidades usando o mapa mental, que eu mostrei para vocês no início dessa aula, sendo que eu vou precisar da massa molar do metano, porque eu quero transformar o mol do metano em massa do metano, e eu vou precisar dos volume molar na CPTP, que são 22,7 litros na CPTP. Se fosse CNTP, 22,4 litros, ou então utilizar o volume molar da própria questão. Na sequência, então, 16 gramas, que é a massa molar do metano, 16 gramas para 1 mol. 1 mol de metano, 16 gramas. 1 mol de gás na CNTP, 22,7 litros, ou seja, 16 gramas de metano sendo queimadas nessas condições da combustão completa, produzem o volume de 22,7 litros na CPTP.
Consequentemente, o dado fornecido e a pergunta feita vai ser a segunda linha da regra de 3, ou seja, 320 mil gramas vai ser x. Multiplicando cruzado, 16x é igual a 22,7 vezes 320 vezes 10 a 3. Passo 16 dividindo e já fiz a conta rapidão ali. Deu 454 litros de CO2 na CPTP. Na sequência, mais um exemplo. Calcule a massa de O2 necessária na combustão completa de 64 toneladas de metano. Primeira coisa, escrever a equação química balanceada. Mole para a gente. Segunda coisa, estabelecer a proporção em mol entre o dado fornecido e a pergunta feita. Eu quero a massa de CO2 para a massa de metano. Então, a proporção em mol vai ser 1 mol, no caso de metano, CH4, para 2 mols de O2. Tá? E aí, o tipo de relação nesse caso vai ser massa do metano com massa do CO2. Com massa de O2, perdão, CO2. Então, massa do O2. E na sequência, quarto passo, transformar as unidades usando o mapa mental, ou seja, eu vou precisar das massas molares do metano e do O2, nesse caso, porque eu quero relacionar metano com O2. E aí, 1 mol de metano são 16 gramas e 2 mols de O2, sabendo que eu tenho para cada 1 mol de O2 32 gramas, eu vou ter, então, a primeira linha da regra de 3 com essas relações transformadas. Mais uma vez, 16 gramas é 1 mol de metano e 32 gramas por mol de O2, mas são 2 mols de O2, 64 gramas. 16 gramas são 16 gramas de metano. Utilizam 64 gramas de O2. Consequentemente, o dado fornecido e a pergunta feita vão ser a segunda linha da regra de 3, ou seja, 64 milhões de gramas, 1 tonelada são 1 milhão de gramas, é x. Multiplico cruzado, já passei o 16 dividindo, né? Fiz mais rápido, para mostrar para vocês que neste exemplo, e na maioria deles nós conseguimos fazer isso, eu consigo simplificar o 64 com o 16, e aí no final vai dar 4 vezes 64 vezes 10 a 6, ou seja, 256 milhões de gramas de O2. Melhor dizendo, 256 toneladas de O2. Mais um exemplo. Calcule a massa de CO2 produzida na combustão completa de 92 kg de etanol. Mesma coisa, gente. Equação química balanceada. Estabelecer a proporção em mol. 1 mol de metano para 2 mols de CO2. Estabelecer o tipo de relação, massa com massa. Transformar as unidades usando as massas molares. E aqui o detalhe é o seguinte, que a massa molar do metano é 46 gramas por mol, então a massa de 1 mol, 46 gramas. A massa molar do CO2 é 44 gramas por mol, mas eu quero relacionar para 2 mols de CO2, 88 gramas. Coloco o dado fornecido e a pergunta feita, 92 mil gramas de etanol, x gramas de CO2. E aí, mais uma vez, multiplica cruzado e faço as contas. Então, agora, é repetir isso várias vezes. Só que tem um detalhe. E se estiver fora das condições ou normais ou padrão de temperatura e pressão? Tá? E se estiver fora? Essa questão aqui está fora porque ele mostra para a gente o gás carbônico sendo produzido a partir de uma reação de combustão completa do etanol, só que em situação de 27 graus Celsius e 3 atm. Nesse caso, então, eu vou ter o seguinte, a massa do etanol é 92 kg, dada pela questão, 1 kg são 1.000 gramas, então eu vou ter 92 mil gramas. Como a massa molar do etanol são 46 gramas por mol, então, eu tenho que 46 gramas de etanol é 1 mol. Consequentemente, os 92 mil mols de etanol, x. Multiplico cruzado, 46x é igual a 92 vezes 10 a 3. Passo 46 dividindo, simplifico 92 por 46, dá 2. E aí eu chego à conclusão que 92 kg de etanol são 2.000 mols de etanol. Só que eu quero relacionar o volume de CO2, que é o gás produzido no processo
nessas condições que não são aquelas padrão e nem anormal, tá? Ou seja, como é 1 mol de etanol para 2 mols de CO2, a proporção é de 1:2, consequentemente, 2.000 mols de etanol, eu vou ter 4.000 mols de CO2. E aí, pessoal, a temperatura em 27 graus Celsius, transformando para Kelvin 300 Kelvin, a pressão de 3 atm e o R 0,082 litro, atm vezes litro por Kelvin vezes mol, substituo na fórmula, tá? Lembrando que o V aqui é o que eu quero calcular, o N aqui é o número de mols do gás, 4.000, e aí eu faço a conta, passo o 3 dividindo, simplifico 300 por 3, deu 100, e termino a conta achando o volume de CO2 produzido nessas condições fora da CNTP ou da CPTP. Tá? Não é comum esse tipo de questão, mas se aparecer fora da CNTP, nós vamos precisar da equação de estado do gás ideal. Tá? E aí, pessoal, vocês devem estar se perguntando, e no Enem? E no Enem, como que é cobrado? No Enem é cobrado essa forma, mas no Enem é comum aparecer em outras formas também, como, por exemplo, a chamada pureza, que é quando a gente tem um reagente com a quantidade, quando a gente tem um material, melhor dizendo, com um pedaço dele sendo reagente efetivamente. E quando falar em pureza, a gente tem que fazer uma análise, regra de 3 simples, dependendo da circunstância, para resolver a questão. Tá? A gente pode ter uma situação de rendimento, tá? E aí também nós vamos ter que fazer uma análise para ver o quanto a reação química efetivamente rende naquelas circunstâncias. E a gente pode ter uma situação na qual eu tenho mais de um reagente. Tá? Quando eu tenho mais de um reagente, provavelmente um deles está em excesso e o que não está em excesso, o que está certinho, a gente chama de reagente limitante. Vamos ver alguns exemplos, 2 exemplos, 2 questões do Enem importantíssimas e um exemplo de reagente em excesso. Vamos lá então. Questão do Enem de 2017 é a seguinte: o ácido acetil salicílico AAS, massa molar 180 gramas por mol, é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico 180 gramas por mol com anidrido acético, usando o ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química que ele já deu para a gente. Após a síntese, o AS é purificado, o rendimento final é de aproximadamente 50%, ou seja, a reação química não acontece na prática 100%. Ela acontece metade só, 50% que ela rende efetivamente. Devido às propriedades farmacológicas, o AS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 mg dessa substância. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar 900.000 comprimidos de acordo com as especificações do texto. Qual a massa de ácido salicílico em quilogramas que deve ser empregada para este fim? Então, o que essa questão deu para a gente? Vamos lá. Ela deu para a gente um ponto de partida que em 900.000 comprimidos para 500 miligramas para cada comprimido. Ela deu uma pergunta feita, qual é a massa de ácido salicílico, e forneceu para a gente, além disso tudo, as massas molares do ácido salicílico, do ácido acetilsalicílico, deu para a gente a equação balanceada, ou seja, a gente já tem a proporção estequiométrica, e também deu o rendimento. Agora é só resolver. Então, vamos lá? Então, vamos lá. Primeiro, escrever a equação balanceada. Eu já escrevi baseado nos nomes das substâncias dados na questão, só para facilitar. O tipo de proporção estequiométrica que eu tenho vai ser a proporção estequiométrica que eu vou resolver a questão. Ou seja, 1 mol de ácido salicílico, que é o que ele pergunta, qual é a massa de ácido salicílico, estão associados a 1 mol de ácido acetilsalicílico, produzem 1 mol de ácido acetilsalicílico, num rendimento de 100%. Se eu não considerar nada, é 100%. Só que a questão fala que é só 50%. Então, vai produzir efetivamente do AAS meio mol.
Tá? Essa é a situação do rendimento que eu falei para vocês. A gente pode usar o rendimento na proporção estequiométrica, tá? Que é isso que acontece efetivamente de acordo com os dados desta questão. Na sequência, então, estabelecer o tipo de relação. Nesse caso aqui, é massa de um com a massa do outro. Tá? E aí eu vou transformar as unidades usando as massas molares dadas na questão. E aí eu vou ter a primeira linha da regra de 3. Nesse caso, 138 gramas por mol para 1 mol de ácido salicílico, eu vou ter 138 gramas. 180 gramas por mol para meio mol de ácido acetil salicílico, 90 gramas. E aí eu vou colocar a segunda linha da regra de 3, que vai ser efetivamente o dado fornecido e a pergunta feita na questão. Então, X de ácido salicílico vão ser 500 mg de AS. Só que aqui você deve estar se perguntando, né? Poxa, aqui está em gramas e aqui está em miligramas. Então, vamos lembrar que 1 miligrama são 10 a menos 3 gramas. Eu vou transformar aquilo para meio grama, tá? E além disso, eu preciso na questão resolver para 900 mil comprimidos. Então, meio grama por comprimido para 900 mil comprimidos, eu vou ter 450 mil gramas. Multiplico o cruzado, então, e aí eu vou ter 90x igual a 138 vezes 450 mil. Passo o 90 dividindo, simplifico 490 mil por 90, vai dar 5 mil. 5 mil vezes 138 vai dar 690 mil gramas, ou 690 quilogramas, que era a resposta da questão. Mais uma. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada de galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, ZNS, de pureza 75%, ou seja, da pedra lá que foi descoberta, do mineral descoberto, da pedra, vamos pensar assim bem coloquialmente, 75% vai ser o reagente, o resto é impureza. Tá? Essa é a lógica da pureza. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80%, conforme nós fizemos o exemplo anterior, é a mesma lógica, nesta sequência de equações químicas em duas etapas. Ou seja, o ZNS relaciona-se com o ZNO e o ZNO relaciona-se com o zinco, que é o que a questão efetivamente quer. Então, nesse caso, vamos lá. Além dessas informações, o Enem 2015 nos forneceu as massas molares e perguntou que valor mais próximo da massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 kg de esfalerita. Bom, o que ele deu para a gente? Vamos lá? Ele deu a pureza e o rendimento, ele falou que a equação é em duas etapas, ele deu as massas molares, ele fez uma pergunta e forneceu um dado para a gente começar a resolver a questão. Agora é só seguir a sequência. Só que, quando nós colocamos a equação química balanceada, ela está em duas etapas. Ou seja, eu vou manipular as equações de modo a, somando-as, eu obter uma equação global que relaciona o ZNS com o ZN. Tá? Para isso, eu vou multiplicar a equação 2 por 2. Tá? Então, eu vou obter aqui a equação 2 multiplicada por 2. Vou, com isso, cortar no sentido de subtrair tudo que for reagente e produto. Tá? Nesse caso aqui, 2 mols de ZNO com 2 mols de ZNO. É como se o produto da primeira tivesse sido consumido na segunda. E aí, somando as equações, eu obtenho uma equação global que relaciona o ZNS com o ZN, mostrando que a proporção estequiométrica é de 2 mols de ZNS para 2 mols de ZN. Como 2 para 2 é a mesma proporção que 1 para 1, então 1 mol de ZNS para 1 mol de ZN, se a reação fosse 100%. Lembrando que o rendimento é 80%. Então, efetivamente, eu não vou ter 1 mol de zinco produzido, eu vou ter meio mol. E aí, pessoal, é igual às outras questões. Qual o tipo de relação que ele quer? Bom, nesta questão, o Enem quer a massa do ZNS com a massa do zinco.
olho as massas molares fornecidas na própria questão e substituo 97 gramas por mol para 1 mol de ZNS, 65 gramas por mol vezes 0,8 mols de zinco. Essa é a primeira linha da regra de 3. Tá? Segunda linha da regra de 3, o dado fornecido e a pergunta feita. Só que aqui tem um detalhe, né? Que ele fala que são 100 kg de esfalerita com 75% de pureza. Então, para 75 kg, 75 mil gramas de esfalerita, de ZNS, melhor dizendo, eu vou ter X. E aí, o resto é conta. Multiplico cruzado, substituo na fórmula, melhor, multiplico cruzado, manipulo a equação algebricamente e obtenho uma resposta que é 40,2 kg de zinco aproximadamente. Tá? E aí, para terminar, o último exemplo, e se eu tiver uma situação de reagente em excesso, como é que eu observo que tem reagente em excesso? Assim, calcule a massa de amônia NH3 produzida na reação entre 28 gramas de gás nitrogênio e 10 gramas de gás hidrogênio. Olha só que ele forneceu para a gente informações de 2 reagentes. Quando falar dados de 2 reagentes diferentes, desconfiem que um deles pode estar em excesso. Essa é a deixa para a resolução desse tipo de questão. Ou seja, vamos lá pensar em reação em reagente em excesso. Ele fez uma pergunta feita, calcule a massa de amônia. E para isso, eu escrevi a equação balanceada. Sempre. Escrita a reação balanceada, antes eu vou pensar no reagente em excesso. Para descobrir qual que está em excesso, eu vou analisar os dados da equação balanceada dos reagentes. Ou seja, 1 mol de N2 reage com 1 mol de H2. Reagem, né, gente? Porque 1 mol são 6 vezes 10 a 23 moléculas, é por isso que eu coloquei ali no plural. Ou seja, usando as massas molares do N2 e do H2, eu vou ter que 28 gramas de N2 reagem com 6 gramas de H2. E isso é o que acontece de verdade, baseado na lógica da reação química balanceada. É assim que acontece. Tá? Só que a questão não colocou esse tanto. A questão colocou, para reagir efetivamente, 28 gramas de N2 com 10 gramas de H2, mas só reage 6 de H2. Ou seja, tem um excesso de 4 gramas de H2. Como o H2 está em excesso, o N2 está certinho. E a gente chama ele de reagente limitante. Ele que vai limitar o acontecimento da reação. Ou seja, ele que eu vou usar como parâmetro para resolver a questão. Agora está muito fácil, porque efetivamente 1 mol de N2, que é o reagente limitante, eu estou usando ele como referência, produz 2 mols de amônia, segundo a equação química balanceada. Pego as massas molares, a massa molar, no caso do N2, nós já tínhamos calculado anteriormente, e a massa molar da amônia é 17 gramas por mol, para 2 mols, 32 gramas, que é a resposta. Tá bom? Ou seja, para equações em 2 etapas, para equações que têm reagentes em excesso, provavelmente vocês vão observar isso lendo e interpretando a questão. Então, pessoal, pela aula de hoje foi isso. Peço mais uma vez para vocês deixarem um like, comentarem no vídeo, compartilharem com os amigos de vocês que têm interesse nesse assunto e me seguirem nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, etc. Nos vemos numa próxima aula. Valeu!